Antes de iniciarmos a oração, vamos separar um instante para ouvir a palavra de Deus. Para todo cristão, cultivar uma atitude piedosa é uma necessidade diária para quem deseja agradar a Deus. A atitude revela a posição interior do coração. Ela se manifesta no espírito por trás das palavras, no tom que guia as decisões e na motivação que conduz as ações. Duas pessoas podem realizar a mesma tarefa externamente, mas Deus percebe a diferença, pois Ele enxerga além das aparências e vê o coração. Ter uma atitude piedosa significa desejar honrar a Deus em todas as áreas da vida, não apenas dentro da igreja ou quando há pessoas observando. Significa querer que os pensamentos, as palavras, o trabalho e os relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. Isso é viver separado. Deus não o chamou para se confundir com o mundo, mas para que sua vida manifeste a luz dele. A Bíblia nos convida a viver de maneira distinta, porque pertencemos ao Senhor. Em 1 Pedro 1:15-16, a palavra diz: "Sede santos em todo o vosso procedimento, porque eu sou santo." Esse chamado é firme, mas também cheio de amor, pois Deus nunca exige algo sem conceder a graça necessária para vivermos aquilo que Ele pede. Santidade não é ausência de falhas, mas entrega, é escolher os caminhos de Deus, mesmo quando a carne deseja seguir outra direção. Por isso, a atitude tem um papel tão importante. Uma atitude errada pode destruir um bom momento, transformar serviço em reclamação, bênçãos em orgulho e correção em ressentimento. Já uma atitude piedosa ajuda você a permanecer firme quando a vida se torna difícil, quando é mal interpretado ou quando as circunstâncias não acontecem como esperado. Isso se torna muito evidente na forma como lidamos com o trabalho e com as responsabilidades. Muitos acreditam que a vida espiritual se resume à oração e à ida à igreja, mas Deus se importa com a maneira como vivemos todos os dias. Em Colossenses 3:23-24 está escrito: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, pois é a Cristo que vocês estão servindo." Essa verdade muda nossa perspectiva. Ela mostra que nosso esforço tem valor, mesmo quando não somos reconhecidos, quando somos tratados com injustiça ou quando a tarefa parece pequena. Quando trabalhamos para agradar a Deus, nossa atitude se transforma em adoração. Uma atitude piedosa também nos livra da dependência da aprovação das pessoas. As pessoas mudam, elogiam hoje e esquecem amanhã. Mas quem vive para o Senhor não desmorona quando não é notado, porque sua recompensa não vem dos homens. É nesse ponto que muitos interpretam de forma equivocada Filipenses 4:13, "Tudo posso naquele que me fortalece." Esse versículo não foi escrito como um lema para conquistas pessoais. Paulo não falava a partir de uma vida confortável. Ele explicou que havia aprendido a estar satisfeito em qualquer situação. Sua atitude não era de autossuficiência, mas de resistência sustentada por Cristo. Essa é a verdadeira força espiritual. Não confiar em si mesmo, mas depender totalmente de Jesus. A atitude piedosa também se reflete na maneira como tratamos as pessoas. Quando o coração pertence a Cristo, isso se expressa em compaixão, paciência e disposição para servir. Jesus não viveu para receber admiração. Ele viveu para obedecer ao Pai e amar as pessoas. Em Mateus 20:28, lemos que o Filho do Homem veio para servir e entregar sua vida em favor de muitos. Esse é o exemplo que seguimos. Servir não é algo ocasional ou conveniente, mas um estilo de vida que nasce do amor. Muitas vezes, você servirá pessoas que não reconhecerão. É nesse lugar que a atitude se torna verdadeiramente semelhante à de Cristo. Filipenses 2:3-5 nos ensina a não agir por ambição egoísta, a considerar os outros superiores a nós mesmos e a ter a mesma mentalidade de Cristo.
Esse tipo de postura não surge da personalidade natural, mas do Espírito de Deus trabalhando em nós ao longo do tempo. Por isso, nossas palavras também são importantes. A atitude não permanece escondida, ela se revela na fala. Ela aparece na forma como respondemos quando estamos cansados, no tom usado quando estamos irritados e na maneira como falamos dos outros quando eles não estão presentes. Efésios 4:29 nos orienta a usar palavras que edifiquem. Uma atitude piedosa escolhe palavras que restauram, não que ferem, prioriza a paciência em vez da dureza e a humildade no lugar do orgulho. Há algo que muitos cristãos acabam esquecendo. Não é possível manter uma atitude piedosa sem uma vida constante de oração. Quando a oração é negligenciada, o coração começa pouco a pouco a se inclinar para a carne. Passamos a reagir como o mundo reage, acumulando amargura, ansiedade e impaciência, sem perceber o peso disso. Orar sem cessar significa permanecer conectado a Deus ao longo do dia. A oração mantém o coração sensível, a mente alinhada e nos ajuda a responder com fé, e não apenas com emoção. Ao orar, não peça somente coisas, mas permita que Deus trabalhe em você, molde seu caráter, corrija o que precisa ser ajustado e renove sua mente. O Salmo 139, 23, 24 expressa esse desejo quando diz: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, guia-me pelo caminho eterno." Essa é uma oração poderosa, porque convida Deus a agir nos lugares mais profundos, onde nossas atitudes são formadas. Uma atitude piedosa é construída quando escolhemos obedecer, mesmo quando os sentimentos se opõem. Ela é fortalecida quando perdoamos, servimos, permanecemos fiéis e voltamos continuamente a Cristo em busca de força. Agora, vamos orar juntos. Senhor, toca a minha vida neste dia. Trabalha profundamente em meu interior. Forma em mim uma atitude piedosa, centrada em Cristo e não em mim mesmo. Não quero viver movido pelo orgulho, pela necessidade de reconhecimento ou pelo conforto pessoal. Quero um coração alinhado com aquilo que te agrada, que meus pensamentos, palavras e escolhas glorifiquem o nome de Jesus. Dá-me, Senhor, uma atitude que busque glorificar a Cristo e não a mim. Quando meu coração desejar reconhecimento, lembra-me de que somente Tu és digno. Quando eu me comparar com outros, recorda-me de que meu chamado é a obediência, não a competição. Ensina-me que servir-te não é aparentar espiritualidade, mas tornar-me semelhante a Jesus nos lugares ocultos do meu caráter. Pai, se a ingratidão encontrou espaço em mim, corrige-me. Se tenho reclamado mais do que agradecido, perdoa-me. Se tenho focado mais no que me falta do que no que já recebi, abre meus olhos para enxergar Tua bondade diária. Ensina-me a cultivar um coração grato, pois a gratidão protege a alma da amargura. Renova também a minha mente, Senhor. Não quero pensamentos moldados pelo mundo, mas a mente de Cristo. Submeto meus pensamentos a Ti. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem do Teu Espírito e rejeitar aquilo que procede da carne. Jesus, ajuda-me a ser mais parecido contigo. Dá-me disposição para fazer a vontade de Deus, não apenas quando é fácil, mas também quando exige renúncia. Ensina-me humildade quando quero me justificar, mansidão quando desejo controlar tudo. Guarda-me do orgulho. Não permitas que ele se esconda em minhas atitudes, no meu tom ou na forma como trato pessoas que nada podem me oferecer em troca. Quebra toda dureza em mim e remove qualquer arrogância escondida. Eu quero amar como Tu amas, Senhor. Dá-me um coração cheio do Teu amor, um amor que não julga rapidamente, não rotula pessoas e não se afasta diante das dificuldades. Ensina-me a viver o amor, sabendo que isso vai além da minha força e depende da Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia e fidelidade. Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Porque fui perdoado,
Ajuda-me a perdoar. Ensina-me a liberar a amargura e a escolher o bem mesmo quando sou ferido. Guarda minhas palavras e faz com que elas edifiquem, curem e encorajem. Espírito Santo, enche-me de tal forma que minha atitude seja transformada de dentro para fora. Que o fruto do Espírito seja visível em minha casa, no trabalho e nos relacionamentos. Que minha vida aponte sempre para Cristo. Obrigado por me ouvir, Jesus. Continua me moldando até que minha atitude reflita cada vez mais a tua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém como um ato de fé. Que cada bênção declarada aqui alcance a sua vida em nome de Jesus. Se precisar de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.